Monstrinho, questão 4. Vamos relacionar um cálculo estequiométrico com a equação de Clapeyron, certo? Da parte de gases. A equação de Clapeyron é conhecida por essa expressão, PV/nRT. Temos aqui a pressão, que pode ser dada em atm ou em milímetros de mercúrio, o volume em litros, a quantidade do gás em mol, né? A quantidade de matéria, a constante dos gases. Não te esquece que aqui a temperatura é absoluta. Ok? Vamos precisar dessa equação. Muito bem. O que nós temos aqui? Ó? Os polímeros são formados pela união de um grande número de unidades básicas, denominadas de monômeros. Então, os monômeros vão se unindo até formar o polímero. Muito bem. Um dos mais usados é o polietileno, produzido a partir dessa reação. Então, aqui você tem um hidrocarboneto chamado etileno. E aqui ele diz que forma um polímero chamado polietileno. Então, ele deu a equação, tranquilo. Sendo N um valor inteiro, para a fabricação de um balde, foram utilizados 280 gramas de polietileno. Então, vou usar 280 gramas dessa substância, do polietileno. Com N 10.000, o que importa é a quantidade que eu vou usar aqui. Ó. Vou usar essa massa, 280 gramas. Tá? Então, não importa qual é o valor de N, ele pode ser maior ou menor, o importante é a quantidade que eu vou usar de lá. Vou usar 280 gramas do polietileno. Muito bem. Calcule o volume de etileno a 25 graus e um bar necessário para produzir o referido balde. Considere que o gás seja ideal. Muito bem. O volume de etileno, como é que eu vou achar o volume de etileno? Olha só. Observe o seguinte, se eu vou usar 280 gramas do polietileno, repara que você tem aqui um reagente e um produto, certo? Então, para produzir 280 gramas de polietileno, já que é 1 para 1, ó, eu vou ter que usar 280 gramas de etileno. Quer dizer, a massa que eu formo aqui, ela vem a partir desse reagente. Então, para que eu use 280 gramas de polietileno, eu tenho que ter 280 gramas, né, a massa mínima, para produzir isso aqui, a massa de etileno. Então, eu tenho a massa de etileno, certo, que foi necessária para produzir os 280 gramas de polietileno. Eu tenho a massa, eu tenho essa temperatura. Se você somar 25 com... Quanto é que a gente tem que somar mesmo? Para achar a temperatura, pega a temperatura, não é isso? E soma com 273. Então, você vai ter aqui 298, a temperatura absoluta Kelvin. Já tenho aqui a pressão. Eu sei que PV é igual a nRT. Ele quer o volume. Ó. A pressão eu tenho. Então, vamos achar esse volume. O volume vai ser N é a quantidade em mol. Eu não tenho a quantidade em mol, mas eu tenho a massa. Não tem a massa, que é 280? Então, eu posso fazer um cálculo em separado, se você achar melhor. Você pode dizer assim, ó, o etileno ele é C2H4. Cada carbono tem massa 12. Então, tu multiplica por 2. Cada hidrogênio tem massa 1. Então, tu multiplica o hidrogênio por 4. Então, se eu pegar 12 multiplicado por 2 e 1 multiplicado por 4, eu vou ter a massa do etileno. 24 com 4, 28. Então, 28 gramas é a massa molar. Repara que aqui você vai usar 280 gramas de polietileno, ou seja, de etileno, que vai produzir o polietileno. Então, eu posso dizer que 280 gramas, que 28 gramas está para 1 mol. Se eu vou usar 280 gramas de polietileno, então eu vou ter que usar 280 gramas de etileno para poder produzir os 280 do polietileno, não é isso? X vai ser 10, não é isso? Então, o número de mols é 10. Então, a quantidade de mol, 10, que multiplica o R. Quando você tem, né, a pressão em 1 bar ou 1 atm, o R é uma constante 0,082. Temperatura absoluta, dividido pela pressão, que é 1. Olha só como é moleza, ó. 244 litros. Esse é o volume de gás etileno que você tem que usar nessas condições para produzir 280 gramas de polietileno e depois fabricar o balde. Se um balde de mesma massa, qual é a massa mesmo? 280 gramas. E praticamente de mesmo tamanho fosse produzido a partir de polietileno com N 20.000, o volume de etileno utilizado seria maior, justifica a sua resposta. Olha, o volume de etileno seria o mesmo,
Porque olha só, a massa do balde é a mesma. A massa do balde é a mesma. Não é isso? Você vai usar quanto? 280 gramas do balde. Então, para eu encontrar 280 gramas, eu tenho que usar 280 gramas de etileno. Não importa qual é o valor do N, certo? Que tamanho é a cadeia do polímero que ele produziu. Ó. Isso aqui vai dar o tamanho da cadeia. Mas eu vou usar uma massa daqui. Eu vou tirar uma parte desse polímero para mim, certo? Eu vou tirar 280 gramas. Como a massa vai ser a mesma, o volume vai ser o mesmo, tá? A massa é a mesma. Você tem a mesma temperatura, certo? As mesmas condições de temperatura e pressão. Temperatura, certo? E pressão. Mesmas condições de temperatura e pressão, a mesma massa, então você vai ter o mesmo volume. O volume vai ser o mesmo, 244 litros. Ó, ele tinha dado aqui a massa molar e o R. Um abraço, monstrinhos. Até a próxima.